Tudo bem, pessoal? Esse é um vídeo especial para explicar sobre um tema que vem se tornando cada vez mais popular aqui no Brasil e se diz muita coisa, ou normalmente as pessoas celebram ou vivenciam sem entender exatamente o que é. É um bate-papo muito breve sobre o Halloween. O nome Halloween vem de All Hallows Eve, que significa a véspera de Todos os Santos. No calendário católico é exatamente o que acontece, né? Não só católico, anglicano, de algumas denominações luteranas também. É justamente o dia que vem antes do dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos. O Halloween é uma mistura da festa cristã, do dia de Todos os Santos e do dia 2 de novembro, que é o dia das almas, né? O dia dos mortos, o dia de finados, e o Samhain ou Samhain, né? Tem muitas pronúncias alternativas, que era um antigo festival celta, que acontecia entre o equinócio do outono e o solstício do inverno. Esse é o famoso Dia das Bruxas, né? O Samhain ou Samhain é o famoso Dia das Bruxas. Fazia parte da divisão em 4 períodos, em 4 festas, né? Em 4 momentos do calendário antigo irlandês celta. E assim como o Beltane, ele era um momento em que as portas se abriam, mas se abriam para onde? Se abriam para o quê? Elas se abriam para os mundos abaixo da terra. A antiga mitologia celta dizia que quando os milesianos, que foram um dos povos que chegou à terra da Irlanda, combateu os Tuatha Dé Danann, eles entraram num acordo em que os Tuatha Dé Danann viveriam nos mundos subterrâneos, ou melhor dizendo, no outro mundo, né, que tem muitas divisões, e os milesianos governariam a Irlanda. Quando os Tuatha Dé Danann desceram para os mundos inferiores, eles passaram a ser conhecidos como o povo do Fer, como os Si, ou como os Aos Si, ou como o povo das fadas, né? Basicamente o povo das fadas. E era esse povo das fadas e também as almas dos mortos, que quando as paredes entre os mundos ficavam mais frágeis, eles atravessavam e vinham ao nosso mundo. Esse período, que era justamente o começo ali do inverno, era um período em que havia a associação da morte, que não é tão comum aqui, que aqui, eu sei que tem neopagãos aí que tentam adaptar a tal da roda do ano, né, como eles chamam, e wiccanos fazem isso também, mas aqui na maior parte do Brasil nós não vemos um inverno tão rigoroso como acontece na Irlanda, ou como acontece nos Estados Unidos e em outros lugares. Então, a meu ver, seria melhor celebrar as estações do que celebrar o Samhain, mas enfim, não vou discutir isso hoje, porque esse é um assunto mais longo. Quando essas portas se abriam, aí você vai ter a literatura a partir do século X, irlandesa, escrita inclusive por monges cristãos, cheia de histórias e de contos de heróis que enfrentaram forças que atravessaram do outro mundo para o nosso, ou heróis que entraram, que foram ao outro mundo. Se você já assistiu o Estranho Mundo de Jack, do Tim Burton, se não assistiu, assista. A história se passa justamente no mundo do Halloween, no mundo do Dia das Bruxas. O Jack é uma espécie de animador de festa do mundo do Dia das Bruxas. E ele está de saco cheio do Halloween, porque, afinal de contas, no mundo dele todo dia é Halloween, né? Tem o Halloween hoje, e aí eles têm 365 dias para preparar o Halloween, é mais ou menos carnaval, né? Que o cara desfila na escola de samba, no dia seguinte ele está preparando o próximo carnaval, né? E aí o Jack está meio chateado e ele vai para um bosque, e ele encontra um círculo de árvores, e cada uma das árvores marcada com um símbolo de uma festa. O Dia de Ação de Graças, Natal, Páscoa. E essas árvores são realmente portas para estes mundos. Tanto que ele abre a porta e cai no mundo do Natal. E aí o restante você vê. Eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre o Estranho Mundo de Jack, mas assista e depois voltamos a falar sobre isso. É interessante que tenham se usado árvores, porque principalmente entre os celtas, as árvores não eram apenas sagradas, mas elas eram habitadas por espíritos. Na Kabbalah,
No xamanismo dos índios norte-americanos, entre os cultos nórdicos, a árvore ela é um símbolo da ponte entre os mundos. As raízes das árvores descem justamente ao mundo dos mortos, ao mundo oculto, enquanto as folhas, os galhos, se elevam para os mundos divinos e superiores. E o tronco, o mundo do meio, é justamente o nosso mundo. Então é muito interessante que essas árvores sejam portais. E mais interessante ainda é que essas grandes festas que animam o nosso mundo e que nos afetam, elas sejam retratadas no Estranho Mundo de Jack como reinos aonde essas forças existem, onde elas vivem, né? Onde elas estão sempre ativas. Se você pensar um pouco, por exemplo, no Natal, você vai perceber que eleva-se de algum lugar, dizem as lendas lá do Polo Norte, um espírito que vem sobre as pessoas no final do ano, em dezembro, e muda tudo, muda a nossa forma de agir, nos faz comprar sem ter dinheiro, torna alguns mais caridosos e mais abertos e mais querendo perdoar seus familiares, seus amigos, outros meio hipócritas e tal. E também sobre isso eu vou falar, o lado obscuro do Natal, em breve, né? Estamos chegando perto da data. Mas é justamente isso, são reinos onde existem esses espíritos estão latentes e com o movimento das estrelas, dos astros, do planeta, esses espíritos se elevam e afetam os seres humanos, e afetam a consciência humana, assim como no Estranho Mundo de Jack e também com o Halloween, que vem se tornando cada vez mais popular aqui. Mas o Halloween, ele, como eu disse, ele é uma fusão do Samhain com outras duas festas, o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados aqui no Brasil, no México, o Dia dos Mortos, né? O Dia de Todos os Santos é extremamente interessante, porque antigamente ele acontecia no dia 13 de maio, que coincidia com uma festa antiga dos romanos que era chamada Lemúria, por causa dos lêmures. Os lêmures, também eram chamados de larvas, eles não eram exatamente os mortos, eles eram máscaras dos mortos, eles eram o que restou dos mortos, principalmente pessoas que não tiveram um sepultamento adequado e coisas do tipo. Então havia uma festa no dia 13 de maio, para aplacar esses espíritos meio insanos. Inclusive nessa data, o pater familias, que era não só o pai de família, mas era o sacerdote da casa, à meia-noite ele pegava feijões pretos e jogava pelas costas dele para aplacar os lêmures. Esse rito dos feijões jogados pelas costas, pelo pai de família, você vai ter no Setsubun japonês, antes do Obon, da festa também para as almas dos mortos. Do outro lado do mundo, exatamente a mesma coisa. Só que lá eles usam feijões, grãos de soja, e eles torram esses grãos de soja. Dentro da mitologia e da religião romana, algo preto tinha ligação com os mundos inferiores e também era algo proibido no culto de Júpiter, em que todos os elementos do culto de Júpiter privilegiavam o branco. Essa data tornou-se a data da festa de Todos os Santos em 609 e 610 depois de Cristo. Entre esses anos, o Papa Bonifácio, ele consagrou o Panteão. O Panteão era um grande templo romano, onde se celebravam todos os deuses, né? Theon, deuses, e Pan, todos eles, né? Todos os deuses eram celebrados ali. Ele justamente consagrou este templo a Maria e aos mártires, quer dizer, o Panteão passou a ser o templo de todos os santos, e aí se iniciou a data do primeiro culto de Todos os Santos, que mais tarde foi transferido para o dia 1º de novembro. E isso aí mostra outra vez a conexão entre o catolicismo e o paganismo, aquilo que eu já falei que é o mais legal da Igreja Católica, né? Como eu já disse, muitos deuses sobreviveram na consciência popular na forma de santos. Depois você tem o Dia de Finados, o Dia dos Mortos, né? Que, por exemplo, no México é uma celebração gigantesca. O culto católico no México se fundiu a festas antigas dos astecas, a celebração da Senhora da Morte, né? A deusa, a Senhora dos Mortos, e formou uma festa gigantesca. E esses 3 dias se tornaram, na antiga tradição católica e também de algumas
igrejas do Oriente, eles passaram a ser um tríduo, né? Um período de 3 dias de grande celebração. Então você tem a celebração celta, com o mesmo caráter, abertura de portais, onde você pode receber espíritos e deuses ou entrar no mundo dos deuses e dos espíritos. Você tem uma festa dedicada a todos os santos, porque dentro da doutrina católica, os santos não são apenas aqueles que receberam a honra do altar, que você tem paróquias dedicadas a eles ou altares dedicados a eles. A doutrina admite que existem muitos santos que a igreja não conhece, mas eles são santos. Então, nesse dia, todos os santos são celebrados. Aí depois você tem o Dia dos Mortos. Se a gente for fazer uma análise de que espírito se levanta nessa época, primeiro, curiosamente, nós teremos o dia 31 de outubro, Samhain ou Halloween, onde as almas dos mortos de todos os credos são contactadas e celebradas. Depois nós temos as almas santas, as almas que dentro da doutrina católica têm a visão beatífica, ou seja, eles conseguem ver Deus. E por fim nós temos as almas daqueles que estão no purgatório, ou seja, as almas dos que ainda não são santos, mas também não são as almas pagãs que são celebradas no Halloween. Ou seja, um culto completo para o pós-vida. Algo que foi sempre muito comum em todas as religiões, em todos os cultos, em todas as épocas. A celebração dos mortos, a ida aos cemitérios, que é o que acontece no dia de finados, aqui no Brasil com muito pesar, mas, por exemplo, no México com muita festa, né? No Japão também, é o dia de limpar a sepultura, de levar... no Japão eles até comem nos cemitérios, né, as comidas preferidas dos seus entes queridos, de celebrar os mortos como vivos. É engraçado, o Halloween ele ficou, como sendo o Dia das Bruxas, ele ficou marcado por coisas assustadoras, né? Crianças se fantasiam de monstros, de fantasmas, e vão às casas pedir doces ou travessuras, pedir doces e ameaçar com travessuras, né? Que era um costume celta antigo irlandês, e até em algumas regiões na Ilha de Man, Grã-Bretanha, ainda acontece, mesmo adultos, né, fantasiados fazendo isso. E também ficou o período clássico de filmes de terror, né? Há alguns anos atrás, todo dia 31 de outubro era lançamento de Jogos Mortais, né? Era o dia do Jigsaw estar lá trucidando pessoas. Esse ano, o Halloween não vai estrear no dia 31, que eu saiba, mas o Halloween, que é um clássico do terror, também vai ser lançado. Isso nos faz pensar em duas coisas. Primeiro, que o medo não é algo do qual nós fugimos. Desde que você esteja no controle do medo, o medo pode ser prazeroso. Então você pode ir ao cinema assistir um filme de terror. Você pode sentir medo no cinema. Você pode, aí falar, mas no cinema não é real. Mas se você não achar que é real, você não vai. Você fala, que porcaria de filme, efeitos ruins, a atriz não sabia gritar, e o sangue parecia ketchup. Você não vai dar atenção. Mas pensa num parque de diversão. As pessoas chamam de adrenalina, mas porra, é medo. É como pular de paraquedas, é como fazer bungee jump. É medo, as pessoas sentem medo. A gente chama de adrenalina para não dizer que é medo, mas é medo, é a mesma sensação. Só que quando isso está fora de controle, nós fugimos, nós rejeitamos. E segundo a natureza do mal, a morte, o mal, o sofrimento, as coisas assustadoras, elas só são nocivas porque elas estão fora de controle. Porque elas nos afligem sem que nós queiramos. Mas se nós tivermos controle sobre elas, nós as celebramos, nós interagimos com elas, nós gostamos delas. Ou seja, existe um lugar onde as trevas, o mal e a morte não nos ferem, não nos machucam. E é justamente quando o aspecto mais tenebroso da morte vem à tona, mesmo amansado pelas celebrações, pelas orações, pelos cultos, ou porque esses mortos foram chamados de santos ou de deuses, quando esse mal é pacificado, nós interagimos com a morte, nós interagimos com as trevas de modo pacífico, e isso é importante. Ou seja, faça desse Halloween, desses próximos dias, Halloween, Dia de Todos os Santos e Dia dos Finados, um período para você fazer as pazes com a morte, para você fazer as pazes com o mal, faça as pazes com as trevas. Ilumine, carregue como o Jack da Lanterna, né, aquele personagem famoso do folclore norte-americano e europeu, ilumine as trevas, afugente o mal. Olhe para a escuridão
e saiba que a luz divina dentro de você pode amansá-la, pode pacificá-la. É isso que esses dias representam e espero que você nesses dias receba a visita de seus entes queridos e que mais do que qualquer coisa, nada nos detém mais na vida do que o medo da morte. Todas as cagadas que você já fez na vida, você fez porque você não tinha tempo. Tudo de incrível que você tentou fazer, você fez para tentar perpetuar a sua memória por medo da morte. Superando o medo da morte, todos os apegos são superados também. Eu espero que nesses próximos dias, as almas dos mortos, dos pagãos, dos cristãos e dos santos, as formas que nesse mundo em desequilíbrio são as formas do mal, mas são apenas o outro lado da luz, possam ajudar você a alcançar a iluminação e a superar o medo da morte. Se você curtiu esse vídeo, deixa o teu like, inscreva-se no canal, aciona o sino para receber informações e muito obrigado e um ótimo Halloween. Namastê.